Hoje nós vamos falar de uma outra história, e essa história é bem séria. Sabe por quê? Depois que o tempo passou, depois que Noé e sua família foram povoando a terra, um bisneto de Noé, chamado Nimrod, resolveu desobedecer à ordem de Deus. Deus tinha dito para Noé e sua família para povoar a terra, para se espalhar pela terra, para encher a terra de pessoas, e agora pessoas obedientes a Deus. Acontece que Nimrod resolveu, não é legal a gente se espalhar. Eu quero chamar todo mundo para morar junto no mesmo lugar e a gente vai construir uma grande torre, uma torre tão grande que vai chegar até o céu. E aí o nosso nome vai ser famoso. Eu vou ser famoso e os que me ajudarem serão famosos comigo. E nós vamos ser muito especiais diante de todos. Olha só, desobedecendo a Deus. Deus mandou se espalhar e ele quer ajuntar todos num lugar e fazer uma torre ainda, achando que pode ser tão especial quanto Deus. E eles começaram. E essas torres, nessa época que eles faziam para idolatria mesmo, para adorar outros deuses que não o Deus verdadeiro. O Nimrod queria era ele mesmo ser adorado. E aí eles começaram a grande construção, eles precisavam de tijolos, então pegavam argila e faziam os tijolos e começaram a construir a torre. E foram fazendo o fundamento e foi crescendo essa torre, foi indo, foi indo. Deus olhou e não gostou nada disso. E Deus tomou uma decisão. Deus resolveu fazer algo que ia fazer com que eles parassem essa torre e eles fossem obrigados a obedecer o que Deus disse. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que as línguas das pessoas fossem diferentes. Um falava numa língua, o outro falava em outra língua, é como se fosse, naquela época não era, né? Um falava inglês, outro português, o outro alemão, o outro japonês, e aí um pedia tijolo, o outro entendia argamassa, o outro pedia água, o outro entendia argila, e deu tudo errado. Eles tiveram que parar essa construção da torre e se juntaram nos grupos que falavam a mesma língua e se foram cada um para um lado. E agora sim, olha a soberania de Deus, foram obrigados a se espalhar pela terra. Por quê? Porque Deus misturou as línguas deles. Olha só, para que isso, né? Não precisava ter acontecido, mas é uma história que está registrada na Bíblia e que nos ensina que quando Deus dá uma ordem, a gente deve obedecer essa ordem. E bem que o Nimrod podia ter olhado para o exemplo do bisavô dele, que era o Noé, um homem justo, mesmo quando todo mundo fazia coisa errada, né? Ótima semana, tchau!